Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Então é algo que é recorrente, é mensal, um ticket médio de R$70, mais ou menos. Mas enfim, só para ilustrar o fato dele estar ali com a gente todo mês, remunerando essa segurança, né? E aí a gente conseguiu sair. Da época que eu assumi, tinha 18 mil planos ativos. Hoje a gente está em 70 mil planos ativos. 70 mil planos. O plano funerário foi regulamentado em 2016. Após essa mudança de marca, 2016 veio a regulamentação. A gente já vendia plano desde 95, mas não tinha uma regulamentação específica. Então ninguém sabia se era seguro, se era, sei lá, o que era. Mas já existia o produto. E aí conseguimos, o nosso segmento conseguiu. Um outro marco no nosso segmento foi essa regulamentação, porque dali que vem a atenção do mercado para o nosso segmento, que antes era silencioso. Porque realmente só comprava quem já tinha essa visão dessa necessidade de prevenção ou que passava pelo momento de luto. Mas quando vem uma lei e fala, olha, esse produto existe, plano funerário existe, ele é regulamentado, aí o mercado olhou diferente, né? Grandes grupos começaram a olhar para o nosso segmento, fundos de investimento, e aí a gente recebe a visita de 3 empresários de Belo Horizonte que nos propuseram se unir, juntar as carteiras de plano e as marcas. Legal, gostei da cor também. Legal? Pô, aí, ó, feedback legal. Estamos em processo aí, cada vez. Interessante, desculpa ter interrompido. Não, é interessante que eu vi aqui a estrela, ela tem um macete nessa estrela também. Ela tem uma cobertura diferente em três perninhas dela, né? E diferente de outras 3. Sim, isso é muito bom e um problema ao mesmo tempo, porque pensa o designer gráfico tentando aplicar isso numa camisa chapada, não sei, é um caos. Exatamente. Mas a gente é apaixonado com esse movimento de marca, porque tinha uma defesa, se você observar, existe um M dentro da estrela, que é o M de Metropax, só que é uma tulipa. Se você observar, é uma tulipa. Isso. É um M tulipa. E há um jogo de cores também, que ele defendeu na época. A gente precisa até refazer esse manual em torno do que ele defendeu, porque é muito legal. A gente conhece ele até hoje, o Daniel Pereira, um cara fantástico. E esse rebranding, posicionamento, aí teve esses 3... Cara, eu acredito muito no poder do equity. Legal. Que aconteceu ali na frente uma virada na minha mentalidade em torno de equity. E equity, cara, beleza, é a última linha, resultado, né, lucro, etc. Mas EBITDA, porém equity, múltiplo, o que vale, tem muito mais do que a última linha. Mas muito mais. E nós entendemos esse jogo cedo. E esse jogo ele é tão legal. Em 2017 eu fui ao Powerhouse, do Flávio Augusto. Isso mudou a minha mentalidade. Eu sempre fui buscar. Cara, eu buscava tanto no nosso segmento, eu não aguentava mais ver o mais do mesmo. Eu falei, cara, vou buscar em outras referências. Todo mundo acha que só a gente sabe fazer o que faz? Não. Vou buscar em outras referências e fui ao Powerhouse. Cheguei lá. Ninguém fazia isso no nosso segmento, em evento de empreendedorismo e tal. Isso é mais recente até. Na época ele estava lançando o meusucesso.com, aquela plataforma. Mas ele falando para mim, eram 5 mil pessoas no auditório, né? Pra mim. Mas ele estava falando sobre equity, sobre a venda da WhatsApp, sobre a recompra, sobre Orlando City. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, cara, que jogo legal. Porque gera muito valor para o negócio no curto prazo também, o jogo do equity. Ele não é só valuation. O que você tem que fazer para chegar nesse valuation gera muito valor para o negócio. Porque deixa de ser a última linha só. Às vezes a última linha, ela representa assim, corte de custo, corte de despesa, corte de investimento, corte até de crescimento, às vezes. Corte pessoal, coisa que a gente não admitiria nunca. Corte pessoal, as pessoas que a gente confia, as pessoas que a gente acredita, a humanização, a marca, isso tudo é equity. Então a gente foi fortalecendo a marca da empresa.
gerando mais valor para as pessoas ali que estavam ali dentro da empresa. E aconteceu que a gente falou não para essa primeira proposta de fusão, de união. E hoje é um grupo que eu respeito muito e sempre respeitei. Falei, cara, tem que olhar para esse movimento porque consolidação você não controla. Ela vai acontecer. Você pode falar não, mas alguém vai falar sim. Então eu comecei a olhar para aquilo. Em 2017 eu fui no Powerhouse e isso virou uma referência no meu GPS. Falei, equity é o jogo. E aí eu até brinquei na época, falei que em 2025 eu estaria no Powerhouse. O meu tempo tá vencendo. Eu tenho só mais um ano para estar no Powerhouse. Então, que eu falei que a gente poderia contar o case da realização de Metropax no Powerhouse. Então, assim, a gente já tem bastante história para contar. Só que eu tenho mais, não é o fim. A gente tá no meio do caminho. E quando que veio a virada de chave da fusão? 2021, a gente já havia negociando com o grupo Cortel e com este outro grupo de Belo Horizonte, que era o de Belo Horizonte foi o primeiro grupo consolidador no Brasil, e em paralelo a ele veio o grupo Cortel, que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então é um grupo ancorado em cemitérios, tá? A consolidação dele iniciou-se em cemitérios pelo Brasil. E quando ele adquire parte de um cemitério em Belo Horizonte, na verdade na região metropolitana, em Sabará, era um cemitério em fase pré-operacional. E cemitério em fase pré-operacional não é como cemitério que tem 30, 40 anos. E como a maioria dos outros cemitérios do grupo. Um cemitério em fase pré-operacional, ele precisa ancorar em outras relações de mercado para se alavancar, para sair do lugar, né? Tracionar. E aí eles nos procuraram algumas vezes, bateram na nossa porta para nos comprar, fazer essa fusão dessa relação entre o mercado onde estava o cliente, em Belo Horizonte, né? A gente tinha o domínio do mercado, tem o domínio do mercado, o market share de serviço funerário e plano funerário, que é algo muito raro. Tem uma empresa que no orgânico conseguiu se sustentar nos dois pilares, e isso teve muito valor. Posicionamento de marca, o equity, isso começou a crescer, esse valuation, essas propostas, esse desejo no mercado, e uma hora isso ficou irrecusável. Porque eu digo assim, eu vou estar mentindo se eu falar que os resultados financeiros não estavam na mesa. Óbvio que a realização estava. Mas era muito mais um interesse à frente, o principal era o propósito. Se estavam alinhados os valores. Claro. Se a gente estava caminhando para o mesmo destino como empresa, como valor, sabe? E até que isso ficou bem ajustado nas conversas e a gente pôde ter uma segurança maior, mas não 100%, porque isso só acontece no tempo. É um casamento também pode ter suas surpresas, né? E isso foi muito bem, a gente foi muito feliz na fusão nesses termos, a gente conseguiu blindar a marca Metropax, entendendo que são verticais distintas e complementares, que os grupos se agregam, mas que cada um no seu quadrado, né? Metropax tem um posicionamento dela, Cortel tem um dela. A gente faz as interações para buscar essas sinergias, mas sinergia também é saber o que não fazer. Nem sempre a sinergia numa fusão é o que fazer, é o que não fazer. E isso aconteceu, já vamos para 3 anos. Foi no final da pandemia, quando a gente assinou o deal. Não em virtude de pandemia, a pandemia não tem nada a ver com o nosso deal. Ela veio no meio de uma negociação, né, e acabou fortalecendo o deal, porque a gente fortaleceu a relação do grupo conosco. Porque já havia uma necessidade de interação maior para atender os óbitos de pandemia. Mas talvez tenha acelerado o processo de fusão, porque a gente se entendeu melhor como é que se diz? No desafio, né? E quando que você entendeu esse game de investimentos, equity, startup, negócio? Qual foi ali? Você teve vários momentos de inflexão, né? De turning point de vidas. E depois você teve esse 4º, 5º momento ali que... Vamos lá. Cara, na hora que isso acontece, a gente assinou o deal. Eu falei, cara, no day one, pós-assinatura, existe um dia que precisa começar e a gente precisa melhorar a nossa relação com o nosso time para poder proteger o time. A gente precisa ter uma estrutura de gestão melhor. O Jesus, que é o nosso diretor financeiro, já tinha feito um trabalho brilhante de diretor administrativo para ajustar a gestão. Mas ainda faltava muito o que fazer e eu tinha muito sonho, ainda tenho muito sonho com a Metropax que está engavetado, muito projeto.
Só que eu precisava de braço para isso. E aí, a plataforma Investidores como VC aparece na minha frente, porque eu era muito curioso, eu sou muito curioso. Eu vou mexendo nas gavetas, caçando mais referência, eu queria entender o que era uma startup, eu queria transformar a Metropax numa startup, ou pelo menos conectar a economia real com a nova economia de algum jeito. Tinha muito amigo de startup já. Falei, opa, aqui tem que ter uma saída para a Metropax entrar no digital de uma maneira mais eficiente, para que isso escale dessa forma. E aí, numa imersão da Investidores.vc em Belo Horizonte, eu acho que eu já tinha referências do David por causa da Solids, né, do trabalho desempenhado em Solids com a Mônica e o Ali. A Solids já era uma referência para nós desde quando era uma sala, né, a gente já tinha uma relação de amizade com eles, mas eu sabia do case Solids relacionado ao David, como foi a estruturação, como vice-presidente de estratégia, relação com fundos e tal, startup. Eu falei, opa, esse cara aí vai conectar a real. Ele vinha de economia real, né, de consultoria em gestão em empresas da economia real e, poxa, e tracionou muito bem na nova economia. Eu falei, esse cara é uma luz no futuro de Metropax. E aí eu falei, eu vou mais um pouquinho nessa plataforma. Conhecia pouco de startup, mas a Investidores.vc me permitiu entender esse mundo através dos pitches de quem estava ali, dos advisors, dos mentores, né? Um deles era o David. Mas eu tive que dividir a minha atenção entre as startups e o David. Eu falei assim, eu vou focar no David, que eu acho que, cara, nós vamos ter um pouco de tudo e entender como que isso pode se ajudar no tempo. Eu sabia dos desafios que a gente ia enfrentar de interação vindo uma governança, porque você tem um sócio agora, né? Então, governança não tinha tanta gestão, mas tinha governança, e governança você obriga que você tenha gestão, porque você tem que trazer resultado. Então, não está desamarrado, mas faltava muito o que fazer e eu queria acelerar isso e inovação, né? Startup, pensando em startups. E aí é isso, o David foi essa luz, tem sido essa luz. Eu fui ali na Missão Miami, né? Onde a gente pôde visitar mais startups lá nos Estados Unidos. Eu me apaixonei pelo mundo de investimento em startups. Tenho algumas investidas através da Investidores.vc. Sou investidor da Investidores.vc. Foi ampliando o leque portfólio até se montar a CBJ e a B-House. Faça aqui e faça uma trinca. CBJ, B-House e Porsche Cup. Nossa, ainda só tem para isso, nossa audiência entender esse Vamos lá, vou tentar fazer isso da maneira rápida aqui, né, cara? Bom, além de procurar novos movimentos e possibilidades para a Metropax, para ser ali um investidor, ser um investidor em startup, conectar isso tudo, eu tentava misturar as coisas. Falei, vou achar um jeito. No meio disso tudo, a oportunidade de ir para a Porsche Cup, que eu busquei, cutuquei, enchi o saco do pessoal de BH, da Bamac, que são os nossos sponsors, o principal, que veio ali primeiro, que nos levou a conhecer. E entrando na Porsche Cup, eu levo o Israel, que é um grande amigo do Mélios. Enfim, outro mineiro que uma representação impressionante, né? E eu, poxa, já como amigo dele, eu aprendi muito, um mentor também, que me ensinou muito sobre essa nova economia. E ele foi comigo para a Porsche Cup, a gente entra, faz a primeira temporada, eu saio campeão da primeira temporada e já tô indo para, se Deus quiser, o segundo campeonato esse ano. Sou líder, somos líderes. Levei a Metropax, tá comigo, tá no carro. Tá escrito no carro, eu vi. Metropax. Carrego ela. Cara, é inevitável, eu vou carregar a Metropax onde eu for. Quem melhor do que nós? Vai posicionarmos como Metropax. Se o povo sabe que tá escrito Metropax, o que é Metropax? É nesse carro, vai ficar, já sai de perto. Já deixa ele lá sozinho. Abrem pra ele passar. Essa conversa. É assim, o que é Metropax? Aí entende o que é. Cara, como assim? Aí começa eu não vou disputar com ele, não. Eu vou abrir pra ele passar. Deixa ele passar. Acho que é isso, então, cara. Acho que foi que acabei campeão no primeiro ano e no segundo. A galera deve ficar com medo ali. Bom, mas fazendo um giro rápido, foi assim que eu entrei na Porsche Cup. A Porsche Cup já tem um ecossistema de relacionamento muito forte no B2B. Pessoas são empreendedores, a maioria está ali por hobby realmente. São pilotos que se desenvolvem como profissionais. Mas eu fui ficando mais fascinado por negócio, por relacionamento, por pessoas e queria reverberar isso em algo que tangibilizasse, sabe? Num espaço que a gente pudesse fazer isso. E aí vem a ideia da B-House. Eu já queria ter um escritório para gerir esses investimentos, gerir essas oportunidades, gerir essa diversificação, trazer novas oportunidades para a Metropax, mas eu não queria ter um escritório padrão dentro de um prédio, não era isso. Não é que é certo ou errado, eu só não queria isso. E aí vem a ideia de fazer numa casa. Falei, cara, tem coisa que eu gosto de fazer na churrasqueira e no fogão a lenha. Como é que eu trago isso e misturo esse troço todo?
Com empreendedorismo, inovação, negócios. Como que faz? Deve ter um jeito. Porque eu sou assim, cara. Eu gosto de sentar na beira do fogão, na beira da churrasqueira e, poxa, sai muita coisa. Quando você desconstrói as relações e fica o ser humano, que às vezes está além da mesa, do corporativo, eu acredito muito nisso. Isso tem funcionado muito bem, até mesmo de antes de estar 100% lançada, que é a B-House. É um projeto que, bom, eu vou dar algum spoiler aqui, mas que tende a ser um hub de inovação no Brasil. A gente vai começar a validar. Já se validou o pré-lançamento. Já fizemos alguns eventos internos, privados, de pré-lançamento, para entender como é o comportamento, se isso se adequa, né? Se isso tem perenidade, se tem... Enfim, validando a tese. E eu acredito muito no potencial de propósito que isso tem, porque desconstruir relações é algo que é uma missão minha. E assim, eu falei, David, eu vou fazer um negócio muito louco. Na época eu falei com ele, cara, só funciona na minha cabeça. Tem coisa que só funciona na minha cabeça, né? Mas eu vou botar isso em prática e, cara, vem comigo, entende o que eu tô fazendo, sei que é do mundo corporativo, de gestão e tudo mais. Vamos fazer esse negócio acontecer. Convidei o David para participar junto comigo. E hoje o meu escritório, né, o nosso escritório da holding CBJ, tá lá capitaneando novos investimentos, gerindo os atuais, entendendo as oportunidades. E estou muito feliz de estar lançando, ver praticamente pronto esse projeto, né, e materializar isso junto com pessoas como você. Gera negócio, network, conteúdo e traz para a cena mineira, né, aquilo que a gente sempre falava, sempre que precisa de algo relacionado a isso, tem que ir para São Paulo, tem que ir para fora. Eu acredito muito em criar esse ambiente mais intimista, mais humano, mais próximo ali dos empresários, dos empreendedores, foi um grande sonho ali. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.